Fala, meus queridos viajantes no tempo. Bom, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo de astrologia, onde nós vamos falar sobre o Brasil e as previsões para o nosso país no ano de 2025 até o ano de 2026, 2027, uma previsão específica desses anos, e nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu até então, assim, no Brasil, né? Tanto com relação à prisão do Bolsonaro, quanto com relação às outras discussões aí que nós tivemos, né? Peço que vocês relevem outros barulhos, mas vamos lá. O que eu preciso de falar com vocês é o essencial. Nesse mês de setembro, eu queria ter feito esse vídeo, na verdade, bem lá no começo do ano, mas eu não tinha muitos recursos para poder fazer o vídeo, então acabou não acontecendo. Entretanto, nós tivemos vários acontecimentos que levaram ao mês de setembro, à prisão do Bolsonaro e a diversos outros acontecimentos do mundo também. Nós tivemos 2 eclipses no mês de setembro, que foram no dia 7 e foram também no dia 21. Por que isso aqui é relevante? Os eclipses, eles têm uma orbe, né, que a gente fala em inglês, the orb of the aspect, né, a órbita do aspecto, bem grande, porque eles acontecem a cada 6 meses. Isso é importante se lembrar, os eclipses acontecem a cada 6 meses. Eclipses no céu mesmo, gente, perdão minha letra feia aqui, mas enfim. Os eclipses acontecem a cada 6 meses, ou seja, 6 meses antes de 6 de setembro, lá em março, nós tivemos um eclipse dia 30 de março. Nós tivemos um eclipse, acredito eu, no começo de março ou meio de março, e depois tivemos um eclipse dia 30 de março. E nós tivemos o eclipse também aqui dia 7 de setembro e dia 21 de setembro. O que é importante vocês saberem sobre eclipses? Eclipses são um momento onde as pessoas que estão em posições de poder são retiradas dessas posições de poder. Eclipses são momentos onde as pessoas vivem revoluções, onde coisas incríveis acontecem, coisas que normalmente não aconteceriam. Pessoas que não têm poder são empoderadas, pessoas que têm poder são desempoderadas. Isso é o que acontece durante um eclipse. Nós tivemos eclipses dia 7 e dia 21. Se você se lembra bem, em setembro nós tivemos diversos acontecimentos relevantes da política e no mundo que estão completamente relacionados a esses eclipses. Nós tivemos a morte do político Charlie Kirk, né? Ele não é político como senador ou deputado ou coisa do tipo nos Estados Unidos, mas ele era um político de carreira e ele foi morto, assassinado, perto do dia 7, no dia 10 de setembro. Se não foi no dia 7, até que dia isso poderia acontecer? Eu geralmente levo em consideração 3 dias à frente, 3 dias atrás para os eclipses, mas você pode levar um pouquinho mais. Lembrando, os eclipses acontecem a cada 6 meses, por isso a gente dá uma órbita maior para eles. Os eclipses são basicamente momentos onde nós temos luas novas e luas cheias, porém o Sol e a Lua estão a menos de 15 graus do nó do norte ou nó do sul da Lua. Com detalhes técnicos para pessoas que gostam de astrologia aqui. Mas enfim, nesses 2 eventos nós tivemos os ápices dos momentos do julgamento do Bolsonaro também que aconteceu. Então, se nós formos esperar algum tipo de desenrolar dessa situação, acredito que vai acontecer daqui 6 meses também. Ou seja, 6 meses a partir de 7 de setembro. Acredito eu que isso vai significar março ou fevereiro aí, hein? Mas a gente vai olhar com relação a isso no futuro. Mas enfim, queria dar esse backdropping aqui, esse contexto, com relação ao cenário político em que a gente vive e quais são os aspectos astrológicos que estão jogando aí no cenário mundial. A gente já viu essas questões com relação aos eclipses e eu vou falar um pouquinho mais sobre outros aspectos que vão influenciar o Brasil, principalmente o aspecto de Marte com Plutão. Eu não trouxe aqui o mapa do Brasil para vocês, mas eu vou falar um pouquinho sobre o mapa do Brasil, tá? Bom, vamos lá. O que a gente precisa saber sobre o ano de 2025 é que ele é o ano astrológico mais denso possível. Literalmente não houve nenhum outro ano, astrologicamente falando, que foi tão denso quanto o ano de 2025. Nós tivemos a mudança de Netuno, que mudou de signo, saiu de Peixes foi para Áries. Nós tivemos Saturno, que saiu de Peixes foi para Áries. Nós tivemos Urano, que saiu de Touro foi para Gêmeos. Nós tivemos Plutão, que se estabeleceu, se fixou agora de fato em Aquário. Então, assim, foi um ano gigantescamente, completamente cheio de mudanças. Nós tivemos também mudança do nó do norte e nó do sul, perdão, aqui. Nós tivemos a mudança também do nó do norte e do nó do sul de signo. Eles saíram de Áries e Libra para Peixes e Virgem. E agora nós tivemos todos esses eclipses acontecendo em Peixes e Virgem, que é importante de saber. Então, é um ano de mudanças, assim, estratosféricas, entendeu? Ele está meio que criando todo o cenário que vai acontecer nos próximos anos com relação aos principais eventos geopolíticos do mundo. Isso é muito relevante. Então a gente tem um backdropping astrológico onde todos os planetas que são relevantes a termos
transpessoais estão mudando de signo. Isso é muito importante. Então a gente já sabe disso. É um ano extremamente relevante. É um ano onde tudo começa a mudar. Não é um ano onde tudo mudou, é um ano onde tudo começa a mudar. Um detalhe que eu acho importante mencionar com vocês também é o fato de que Urano entrando em Gêmeos é geralmente quando os Estados Unidos entram em algum tipo de guerra. Isso geralmente acontece nos 8 graus de Gêmeos. Urano está agora, nesse momento, no comecinho de Gêmeos. Ele vai voltar para Touro depois ele vai entrar em Gêmeos de novo. Quando ele chegar a 8 graus de Gêmeos, nós vamos ter um evento onde provavelmente os Estados Unidos vai entrar em alguma guerra. Bom, obrigado pela mudança automática aí, PowerPoint, né? Então é o que eu havia falado com vocês, as mudanças que aconteceram. Os nodos da Lua, eles mudaram dia 11 de janeiro. Vênus ficou retrógrado dia 1 de março. Nós tivemos Netuno entrando em Áries dia 30 de março. Bom, essas datas, acredito eu, que estão aqui um pouco estranhas. Mas não importa. A ideia principal é que vocês saibam, todos esses trânsitos aconteceram. O único trânsito que não aconteceu nesse ano foi o trânsito de Plutão. Tá bom? Então é isso que vocês precisam saber. Vamos ver agora o que a gente tem que se preocupar com relação a essas mudanças no mundo. E eu quero que vocês foquem aqui nesse último trânsito, tá? Trânsito de Plutão. E nós vamos falar dele agora. Vou até passar aqui para essa página em branco para a gente discutir. O trânsito de Plutão. Plutão. Olha só. Plutão vai estar a 3 graus de Aquário em diversas ocasiões. E eu tenho algo meio triste para poder falar com relação ao Brasil. Isso fica já de preocupação. Se você é uma pessoa que está relacionada com a política, que está numa posição institucionalmente poderosa, que você pode fazer algum tipo de mudança, já fica aí um motivo para você se preocupar e trabalhar contra esse tipo de acontecimento. Mas quando Plutão faz um aspecto com o Marte do nosso país, o Marte do mapa do nosso país, e o mapa que eu estou levando em consideração aqui é o mapa do dia 7 de setembro, ok? Eu não lembro exatamente o ano, acredito que é 1822. Ou algo próximo. Perdão aí pela minha ausência de conhecimento histórico, mas enfim. Plutão a 3 graus de Aquário interage com o Marte do nosso país, que fica a 3 graus de Escorpião. Ou ali próximo a 3 graus de Escorpião, ok? Não vou... Eu preciso gravar esse vídeo, então não vou me preocupar tanto com os detalhes agora nesse momento, mas é um fato. Quando isso aconteceu, entenda, nós tivemos um evento muito ruim na história do nosso país, que foi, enfim, vocês provavelmente não lembram, vocês, a não ser que vocês tiveram família que foi afetada por esse evento, vocês não vão lembrar. Mas quando o Plutão estava numa posição que fazia um aspecto com Marte, tá? Um aspecto pode ser o quê? Ele pode ser uma distância de 180 graus, ele pode ser uma distância de 0 graus, que é uma conjunção, ele pode ser uma distância de 90 graus, que é uma quadratura, ele pode ser uma distância de 120 graus, que é um trino, ele pode ser uma distância de 60 graus, que é um sextil, tá? Mas nós vamos ignorar esses aqui. Nós vamos focar nesses aspectos aqui, eles são os mais importantes, tá bom? Quando a gente tem qualquer um desses aspectos, seja uma posição, uma conjunção ou uma quadratura, acontece algum tipo de evento negativo na história do nosso país, tá? Por quê? Plutão significa coisas explosivas, ele magnifica absolutamente tudo em que ele entra em contato com, seja Marte, seja Júpiter. Quando Plutão entra em contato com Júpiter, o Brasil prospera. Quando Plutão entra em contato com Marte, que é o planeta da guerra, o planeta das explosões, o planeta do fogo, etc., você geralmente tem explosões que acontecem no país. Literalmente explosões. Não estou falando de explosões, notícias bombásticas, não. Estou falando de explosões mesmo. Então é importante ter isso em mente. Esse tipo de coisa pode acontecer. Deixando claro aqui, né, eu estou fazendo referência ao fato de no ano de 1984, foi o último momento em que nós tivemos esse tipo de aspecto acontecendo no país. Muito tempo atrás. Mas foi um momento onde nós tivemos esse aspecto acontecendo. E na minha pesquisa eu encontrei um dos piores eventos de explosões que aconteceram no país, que foi o incêndio da Vila Socorro. A explosão da Vila Socorro. Da favela Vila Socorro. Ok? Então, nós sabemos disso, tá? Uma explosão que aconteceu em 1984. Se eu não me engano, existiram aí estimativas de até 500 pessoas terem morrido nessa explosão, que decorreu também um incêndio, né, em função dessa explosão, que foi por conta de, acredito eu, uma questão de petróleo, de alguma empresa privada. Isso é uma coisa que acontece muito no nosso país, né? Quando a gente fala de Vale, Petrobras, essas empresas, né, alguma coisa errada acontece e aí você tem uma situação dessas.
Já fica aí, se você trabalha nessas empresas, por favor, se preocupe, né? Se preocupe e garanta que esse tipo de coisa não aconteça. Mas aconteceu, foi uma das piores tragédias da história do nosso país. Eu não quero diminuir aqui a tragédia, não quero brincar também com coisa séria. Se você tem família que perdeu, que, enfim, morreu nessa tragédia, ou sua vida foi alterada por conta dessa tragédia, é, meus pêsames, né? O fato de que foi em 1984 não muda absolutamente nada, foi uma coisa absolutamente horrível, que jamais deveria ter acontecido. E eu estou aqui apontando para o fato de que existiu enfim, um símbolo astrológico que indicou o acontecimento disso. De novo, isso não acontece todos os dias. Isso aconteceu em 1984 e ia acontecer agora em 2025, 2026, 2027. Mateus, se você está dando 3 anos para isso acontecer, é claro, é lógico que vai acontecer algum tipo de explosão no país, né? Se você dá 3 anos inteiros para isso acontecer. Bom, não, eu vou falar em algum outro vídeo para vocês sobre datas específicas onde aquele aspecto vai estar mais próximo, tá? Eu vou tentar diminuir a orbe para poder falar, olha, realmente aqui tem uma indicação que isso possa acontecer. Ao mesmo tempo, não é meu trabalho aqui tentar provar que a astrologia é real. Espero que se você esteja nesse vídeo, você já acredite que a astrologia é real. Então, assim, Plutão está a 3 graus de aquário, não é nesse exato momento. Hoje, setembro de 2025, Plutão está a 1 grau de aquário. Ele voltou. No começo do ano, em março, ele estava a 3 graus de aquário. Inclusive, eu comentei com algumas pessoas que eu conhecia, eu falei, olha, Plutão está a 3 graus de aquário, pode haver alguma explosão no Brasil, parecido com o que aconteceu na favela Vila Socorro. Que foi uma tragédia absurda, né? Quero deixar isso bem claro, assim, isso não é nada a ser discutido, uma tragédia absurda que jamais deveria ter acontecido. Então, assim, aconteceu. Tem a indicação astrológica do porquê isso aconteceu, certo? E eu sei que as pessoas levam a astrologia como brincadeira, mas a astrologia, né, como a gente usa o termo em inglês, mundane astrology, ela vai falar pra gente sobre acontecimentos globais. Né? Quando houve o eclipse, por exemplo, dia 7 de setembro, agora houve a morte do Charlie Kirk. É uma pessoa real, gente, uma pessoa, é um ser humano. Né? Não dá pra gente fingir que a astrologia também não tá falando aqui sobre coisas reais, ela está falando sobre coisas reais. Política é existencial. Ok? Enfim, quando Plutão chega a 3 graus de aquário, nesse momento ele está a 1 grau de aquário, em março ele estava a 3 graus de aquário, quando ele chega a 3 graus de aquário, ele faz uma quadratura praticamente exata com o Marte do nosso país, que fica em 3 graus de escorpião, se eu não me engano, 3 ou 4 graus de escorpião. Isso é extremamente problemático. Nesses momentos nós temos explosões. Então eu quero que vocês mantenham isso na cabeça de vocês. Vou ver se eu consigo conferir aqui, já de uma vez para vocês, os momentos exatos onde Plutão vai estar nessas posições. Eu acredito que o último momento onde Plutão vai estar fazendo esse aspecto vai ser em janeiro de 2027. Então também não estou dando 3 anos inteiros, não. Janeiro de 2027, tá? Janeiro de 2027. É o último momento onde a gente vai ter para poder esse tipo de coisa acontecer. Se não acontecer, graças a Deus, maravilha, que não aconteça de jeito nenhum. Porém, existe essa indicação aqui, ok? É interessante a gente ver sobre isso, porque, inclusive, eu tenho coisas para falar com relação ao Irã, né? O mapa do Irã tá muito feio, muito feio para os próximos anos. Se for aquele mapa com aquelas características que eu havia visto, bom, existem diferentes mapas, não sei se vocês sabem, os mapas de países, existe discussão em qual momento que um país nasce, né, para poder a gente ter um mapa astral do país. Se o mapa astral do Irã for o que eu estou pensando, posso garantir para vocês que não tem coisas boas vindo para o Irã. Isso é muito triste, eu não tenho prazer nenhum na destruição de nenhum país, né, gente? Mas a geopolítica, quem decide é Deus, não é a gente, então o que eu posso fazer? Plutão aqui, 3 graus de aquário, vai fazer esse tipo de aspecto. Isso é uma coisa que vocês já sabem, já entenderam. Eu queria falar com vocês sobre alguns outros aspectos que aconteceram no Brasil. Se eu não me engano, nós tivemos um apagão em 2009. Foi um momento onde Urano fez uma quadratura com Mercúrio do Brasil. Então a gente teve uma quadratura de Urano. Urano fez uma quadratura, tá? Com o Mercúrio do Brasil. A gente teve aquele apagão de 2009. Não sei se vocês se lembram. Ok? Então, assim, é um outro exemplo para vocês de onde a gente tem uma quadratura acontecendo, a gente pode ter uma situação relacionada a Urano, que significa eletricidade, que significa coisas inesperadas, e Mercúrio, que é a logística de um país, como todas as coisas funcionam, equipamentos eletrônicos. Essa conjunção aqui indicar um apagão é a coisa mais incrível possível, porque realmente é uma significação explícita disso. A gente teve também, né, as tragédias horríveis. Queria deixar isso bem claro, tragédias horríveis. Eu não quero brincar com tragédia aqui não. Mas é um fato que a astrologia reflete
com suas indicações daquilo que pode acontecer. E aí já fica um alerta, né? Se a gente sabe que isso pode acontecer, vamos evitar, né? Enfim, que aconteceu aquela tragédia que foi em Brumadinho e em Mariana. A pior das tragédias, eu não lembro exatamente os números, mas a tragédia em que a maior quantidade de pessoas morreu, que eu acredito que foi em Brumadinho, eu não me lembro, vou conferir aqui já já para vocês, mas enfim. A tragédia que mais aconteceu, a gente teve um aspecto de Netuno. Se eu não me engano, foi uma quadratura de Netuno no mapa do Brasil. Netuno significa justamente água, ele significa líquido, ele significa a ideia de afogar, ela está relacionada com Netuno. De novo, não estou brincando com tragédias e coisas reais que aconteceram com as pessoas. Se você teve pessoas que você perdeu nessa tragédia, eu moro aqui em Minas, não muito distante de Mariana, nem de Brumadinho. Não sei se eu posso falar esse tipo de coisa, mas enfim. Então, assim, eu entendo a inacreditavelmente horrível é esse tipo de tragédia. Ao mesmo tempo, eu preciso falar com vocês sobre o fato de que existem indicações astrológicas de que essas coisas aconteceriam, né? E aí a astrologia pode guiar a gente para poder a gente saber, olha, não vamos deixar com que esse tipo de coisa aconteça. Como um país, a gente sabe que tem essas indicações. Vamos então ser mais cautelosos com relação a essas coisas, né? Se você trabalha aí na Petrobras, na Vale, etc., já saiba que durante esse período aqui, durante esses 3 anos, vão ser momentos realmente complicados com relação a explosões no Brasil, explosões, incêndios. Então, por favor, né, evite que esse tipo de coisa aconteça. Não tem motivo para poder a gente agir de forma descuidada e deixar que esse tipo de coisa aconteça no país, porque a vida das pessoas é real, ela não é uma brincadeira, as pessoas não são NPCs, elas são seres vivos, né? Preciso lembrar isso. Eu gostaria de falar aqui que o mês de dezembro, em 2026, vai ser relevante com relação a isso. O mês de dezembro vai ser onde a gente vai ter Plutão de novo a 3 graus de aquário, ok? Em 2026. Ele vai permanecer aí desde muito próximo, durante toda a metade de 2026, né? Desde aí de julho de 2026 até dezembro de 2026, né? Então, assim, vou colocar aqui julho a dezembro, né? Julho a dezembro, uma setinha feia, mas tudo certo. Ele vai estar muito próximo. Fora isso, ele vai estar a 5 graus de aquário, ele para por ali, né? Em maio, abril, março, fevereiro. Em fevereiro de 2026, ele também vai estar nesses 3 graus de aquário. Ok? Então, assim, é relevante. Bem no começo do ano e também depois na segunda parte do ano nós vamos ter esse aspecto acontecendo. Quero que vocês mantenham isso na mente de vocês para que não aconteça, né? Gente, eu estou trabalhando aqui com esse mapa do Brasil, importante mencionar. Se esse mapa não funcionar, eu acredito que ele funciona, mas se ele não funcionar, realmente nenhuma previsão vai fazer sentido. Mas eu acredito que ele funciona, né? Eu acho que a gente teve várias indicações, que eu mencionei para vocês aqui, de que esse mapa do Brasil funciona e funciona muito bem, né? O mapa dos Estados Unidos, que tem um ascendente em Sagitário, também funciona muito bem para os Estados Unidos. E por isso que eu mencionei para vocês, Urano entrando a 8 graus de Gêmeos, é um momento certo que os Estados Unidos provavelmente vai entrar em algum tipo de guerra, militarmente falando, seja uma guerra civil, seja uma guerra, enfim, algum tipo de guerra. Ele vai realmente participar de algum tipo de guerra. A gente está num momento onde o mundo está num conflito muito grande, sem falar na quadratura de Saturno com Plutão no fim da década, tá? Não sei se vocês sabem, mas a Covid foi causada, e aqui, claro, a minha opinião astrológica, a Covid estava correlacionada, né? Não causada é uma palavra ruim nesse caso, mas correlacionada com o aspecto de Saturno e Plutão. Quando houve a conjunção de Saturno e Plutão em Aquário junto com Júpiter em Capricórnio, no começo de 2020, falei Aquário, em Capricórnio, no começo de 2020, nós tivemos o início da Covid como pandemia, certo? Então, assim, esses aspectos de Saturno e Plutão estão relacionados com eventos realmente ruins na história do mundo, né? Plutão aumenta as coisas, Saturno representa a morte, representa doenças crônicas, etc. Plutão aumenta isso. Então, a gente precisa ter essa noção. Esse aspecto estava relacionado, sim, às outras guerras mundiais que nós tivemos. Não significa que quando ele acontece nós temos guerras mundiais, obviamente, né, nós não tivemos em 2020, mas é importante mencionar que com todas essas questões aqui sendo levadas em consideração, o fim da década não parece muito bonito, não. Bom, é isso que eu queria falar com vocês. Uma coisa a mais que eu gostaria de mencionar
é o fato de que, sabendo desse tipo de coisa, sabendo também que os governos não são nem um pouco inocentes com relação a todos esses tipos de eventos, faz parte do nosso trabalho como pessoas de protestar a transparência, certo? E de também nos educar. Não basta a gente pedir transparência para o governo e a gente não nos educar para ter a consciência de saber como tomar decisões políticas que façam sentido, né? Se a população pede por coisas que não fazem sentido, como por exemplo a população alemã que aprovou, né, que gostava das medidas tomadas por Hitler durante o Holocausto, a gente vai, né, ir para caminhos muito, muito tristes. Então a população não, a voz de Deus, a voz da população às vezes é a voz de Deus, às vezes a voz da população é a voz do diabo. Então a gente precisa ter essa noção de saber balancear. Nem sempre a gente precisa saber de tudo. Nem sempre os governantes precisam também dar o poder direto para as pessoas decidirem, porque às vezes as pessoas decidem coisas absurdas, né? Mas a gente precisa ter essa sabedoria. O que a gente pode fazer para evitar esse tipo de coisa acontecer? Eu acredito que o melhor a ser feito é que a gente tenha um aumento no Brasil de, ao invés de explosões, de utilização de usinas nucleares. É uma coisa que a gente pode fazer, ao invés de fazer isso, é a abertura de novas usinas nucleares. O fato de que o Brasil agora está preocupado com poder nuclear já é uma grande indicação disso aqui, pode ser como a gente pode usar esse aspecto de forma positiva, né? Criando usinas nucleares, criando o nosso próprio poderio nuclear. O Brasil é um país que tem emergido em meio a vários outros países como um país realmente ligado ao mundo inteiro. A gente tem o direito de ter a nossa própria soberania, a gente tem o direito de ter as nossas próprias armas nucleares. Eu acho que isso é uma opção melhor do que nós termos explosões, onde várias centenas de pessoas morrem. Então, assim, a desnuclearização, claro, é uma coisa positiva se a gente fosse imaginar um mundo de paz perfeita, né? Existe também a ideia de que diferentes países tendo armas nucleares, eles têm soberania e uma guerra não acontece. Não sei se faz sentido. Quem sabe só é Deus? Meu Deus, horrível essa forma que eu escrevi aqui. Mas eu também não tenho como apagar, acredito eu. Não tenho como apagar, não. Enfim. Então, assim, o desenvolvimento de usinas nucleares e de armas nucleares também pode estar acontecendo durante esses períodos. A gente viu algumas notícias falando sobre usinas nucleares e armas nucleares no Brasil. A gente pode ter nossos primeiros testes de armas nucleares, ou os primeiros passos do Brasil desenvolver armas nucleares, né? Eu não sei por que o governo americano permitiria que isso acontecesse, mas me parece agora que o Brasil tem se tornado um país cada vez mais, como que eu posso dizer? Ordenado, talvez. A gente tem uma ideologia política bem firme, bem estabelecida, né? Seja você de esquerda, seja você de direita, o fato de que o Lula tem uma ideologia política específica e ele permaneceu no poder por tanto tempo indica que as pessoas continuam pensando de uma certa forma no país. Então a gente cria uma certa organização ideológica no país e isso meio que cria um nosso marketing internacional de uma certa forma um pouco mais fixa, né? Estou dizendo que é bom ou que é ruim, estou dizendo que é organizado. Então faz a gente parecer realmente uma nação com soberania, com identidade, com consistência. Não entremos em discussões políticas de quem é bom e quem é ruim, né? Mas que não fique escondido para ninguém também que eu sou de esquerda. Mas enfim. Pro vídeo de hoje eu acho que já deu. A gente já falou de 3.000 coisas. Que nem eu havia mencionado, a questão do 7 de setembro, a prisão do Bolsonaro, a gente vai ver muitas coisas mais aparecendo com relação a isso daqui 6 meses. E também daqui 1 ano. Daqui 6 meses também a gente vai ter outras coisas que podem desencadear com relação à morte do Charlie Kirk, que aconteceu perto do dia 7 de setembro. Peço a vocês que estudem, que pesquisem, que se eduquem, antes de tudo, antes de formar opinião, né? Se eduquem, procurem se informar. E o vídeo de hoje é só isso. Muito obrigado por assistir e ótima viagem no tempo para todos vocês. Tchauzinho.